Olá, vamos falar hoje das diferenças e semelhanças entre brasileiros e portugueses? Será que nós temos mais diferenças ou semelhanças, hein? O que você chuta daí? Bom, se você é novo no canal, está chegando de paraquedas aqui, eu sou a Marcela França e este é o canal Portugal, etc e tal. Eu criei este canal logo que cheguei, então tem pouco tempo, pouco mais de um mês, para ajudar brasileiros que queiram vir para Portugal. Estão compartilhando um bocado da minha experiência que vai ser de estudo, já que eu vou fazer um doutorado aqui, meus filhos também vão estudar, experiência de trabalho, tenho o meu marido que precisamos trabalhar, claro, mas podemos também empreender, a gente está aberto aí, ainda analisando, e a gente está com essa calma de analisar, porque a gente fez uma reserva financeira, então isso tudo eu vou contando nos meus vídeos, como que eu fiz, cheio de mosquito aqui gente, e como eu fiz, né, como nós fizemos, e que nós viemos de maneira mais tranquila, né, para encontrar isso que a gente vem buscar, que é a tal da segurança, da tranquilidade, da qualidade de vida, né. Bom, e uma dessas questões é conhecer a cultura e viver, né, conhecer, respeitar e viver a cultura portuguesa. Mas e aí, será que isso é muito diferente do que a gente está acostumado? Será? Bom, vamos lá. Antes de eu via vídeos do YouTube, como você está vendo esse aqui, e via vídeos de brasileiros, mas eu também via vídeos de pessoas que moram aqui, de outras nacionalidades, porque eu queria treinar o meu inglês, né, o meu curso de doutorado ou doutoramento, como se fala aqui, vai ser dado tanto em inglês quanto português, não sei como que vai ser esse mix aí não, mas e eu sei que profissionais, né, para bons cargos aqui é necessário o inglês, então eu estava treinando inglês e assistia outros youtubers também. E o que que eu aprendi com isso? Gente, eu tô num parque, tá cheio de, vocês estão vendo aqui, cheio de árvore aqui. Bom, mas o que que eu aprendi com esses vídeos todos? Enquanto eu escutava os brasileiros, eu ouvia falar que as culturas são diferentes. E os outros, das outras nacionalidades, também falando do tanto que é diferente, aquelas nacionalidades para os portugueses, né. Então eu gostava muito de acompanhar um casal de dinamarqueses, então olha, da própria Europa. Gostava de acompanhar um casal de americanos, acompanhava um pouco uma inglesa, e alguns outros que eu ia vendo assim, né. Bom, e teve uma descoberta muito bacana aí, tá. Pelos youtubers brasileiros, se eu fosse assistir só os brasileiros, eu ia achar que tinha muita diferença e era só diferença. Assistindo aos outros, eu percebi que tem muita semelhança. Eles falavam da diferença para a cultura deles. E aí eu ria, morria de rir, porque essas diferenças tem na nossa. Quer ver? Bom, vamos começar falando do que o brasileiro diz que é diferente, né. Tem muito brasileiro que fala assim: "Ah, o português é muito grosso, é muito mal educado e tal". Não é isso, gente. A gente tem que entender a cultura das pessoas. E eu tenho essa facilidade porque eu também escutava lá no Brasil que os americanos são muito grossos, muito nariz para cima, muito não sei o quê, um tanto de coisa. E eu já morei lá. Morei quando eu tinha 17 anos, eu fiz o meu último ano lá, o high school, joguei vôlei para a escola e tal, depois eu conto mais isso aqui. E, bom, e depois eu fui trabalhar na Disney e morei lá enquanto eu trabalhava na Disney. Eh, a gente eles também não são, ai, uau, ou se acham melhores, ou são arrogantes, ou são grossos. São culturas, hábitos diferentes. Assim como eu estudo comunicação, a forma de se expressar, ela é diferente em todo mundo. Por exemplo, tá, eu já vou dar um exemplo geral. No Brasil a gente fica muito junto das pessoas, né, inclusive,
lá na Disney, os funcionários da Disney, os americanos, assim, eles brincavam com a gente, falaram assim, é muito engraçado, que num brinquedo que vai é, 2 americanos, quando é brasileiro vão 4, né, porque vocês ficam muito juntos. E eu já li livros também sobre essa questão da comunicação. Então, assim, cada nacionalidade tem um espaço, um distanciamento entre uma pessoa e outra para conversar. Então, a do brasileiro ela é muito pequena, a gente fica muito junto, a gente cola muito. Inclusive, eu ficava com muita raiva disso durante a pandemia, quando eu tinha que resolver coisas na rua que envolvia fila, por exemplo, fila de supermercado, ou quando eu já estava quase para vir para cá, né, que eu vendi o meu apartamento, eu tive que ir muito em cartório, e aí estava na fila do cartório, o povo colava, não sei, e chegava conversando e tal, né, e a gente em plena pandemia e tudo, então isso me incomodava bastante, sabe, com essa falta de noção das pessoas. Mas enfim, nós brasileiros, a gente fica muito perto das pessoas, às vezes a gente conversa tocando, não é? Eu tenho essa mania, eu tenho que me policiar. A gente se toca e tal. Inclusive, recentemente eu encontrei num parque aqui perto uma portuguesa e ela veio conversar comigo, muito, muito simpática. Nós ficamos conversando um tempão. E ela conversava, e ela encostava em mim e tal. Eu falei, essa portuguesa é brasileira. Eu falei, é do meu jeitinho, daqui a pouco a gente combina aí um café, né? E eu adorei, nós trocamos até telefone. Olha, como assim os portugueses são grossos? Ela me viu meu tripé aqui, esse que eu estou usando agora com o meu celular, e ela achou bacana. Aí ela pediu para eu tirar foto dela com a cachorrinha dela e tudo, que ela nunca consegue tirar foto, né? Porque está sozinha com a cachorrinha. E foi um papo ótimo, mas ela conversando tanto, conversava tanto, e ria tanto, e brincava tanto, e ia tocando em mim, que eu falei, essa portuguesa é brasileira, tá? Então, olha só, os portugueses não são grossos, tá? A forma deles de conversar é mais direta. Então, se você chegar, sei lá, na padaria e perguntar: "Tem pão?", eles vão falar: "Não". Pronto. O brasileiro falaria: "Ô, minha filha, deixa eu te contar, o padeiro hoje amanheceu doente, e aí a tia dele não sei o quê, então não sei o quê". Aí você ficaria meia hora lá escutando para entender o porquê de não ter pão, ao invés de poder sair para outra padaria comprar pão. Então, a gente é assim. O brasileiro, ele para conversar, ele conta uma história, né, como eu estou fazendo aqui com você. E o português, ele pá, ele vai direto ao ponto. E para responder, igual eu falei dessa história do pão, a gente, principalmente se for uma negativa, né, igual não tem pão, aí que a gente conta uma história mesmo para tentar ser agradável. E o português já é direto, não. Então, essa é a diferença, tá? Tem até uma historinha, vou contar uma historinha aqui, de um menino, né, que chegou para a mãe e falou assim: "Ah, mãe, o gato morreu", e ela estava viajando. E ela falou assim: "Ô meu filho, não é assim que se faz. Você tinha que ter mandado uma carta para mim", essa piadinha é antiga. "Mandado uma carta, ou seria um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, falado assim: "Mamãe, o gatinho subiu no telhado". Depois você mandava outro e falava assim: "Mamãe, o gatinho escorregou do telhado". Depois mandava outro: "Mamãe, o gatinho quebrou a perna, né, a pata". Aí depois outra: "Mamãe, o gatinho foi hospitalizado". "Mamãe, ligaram do hospital falando que o gatinho não está bem". E aí sim: "Mamãe, o gatinho morreu". Pensa. Então o brasileiro ele faz mais ou menos isso para tudo. E o português já vira e fala: "O gatinho morreu". Não tem grosseria aí, são formas de lidar, né. Então eu estou observando isso aqui, e eu e meu marido a gente vai conversando o tempo todo, então a gente está resolvendo muitas coisas de documentos, e aí eu sempre falo com ele: "Olha, você vai perguntar uma coisa, pergunta direto isso, não conta uma história para perguntar não, já fala o que é". E aí, é igual mais ou menos quando a gente essas dicas de imigração, você só mostra o documento que pede, você só responde o que te perguntam. Aqui é assim, entendeu? Não fica falando a mais, não fica enrolando. Agora olha que engraçado,
eu assisti uma live com um português que eu gosto muito, e acompanho no LinkedIn tudo, um cara sensacional, especialista em recolocação de executivos no mercado de trabalho, tá. E aí ele estava falando: "Olha, a gente é o brasileiro da Europa, porque a gente também estranha outras nacionalidades, que eles são mais sisudos, mais fechados, mais diretos". Aí ele contou uma historinha, meio parecida com essa do pão e do gatinho, né, nessa live dele. Ele deve ser história inventada também, né, que existiam 2 portuguesas e uma outra nacionalidade, não lembro se ele falou ou não, não vou falar aqui, né, porque, enfim, não tem nada a ver reclamar de outra nacionalidade. Mas nem lembro qual que era que ele falou, se ele falou. Então, 3 amigos, 2 portuguesas e uma outra pessoa de uma outra nacionalidade daqui da Europa. Eles ficaram amigos, porque eles trabalhavam no mesmo local e tal, e aí num belo final de semana as 2 portuguesas resolveram, ir à praia, e chamaram o amigo lá. E aí: "Ah, então, a gente está indo à praia e tudo, né, você gostava de ir à praia com a gente e tudo?". Aí, o gostava aqui é muito engraçado, gente, gostava em português de Portugal é o nosso gostaria, e gostava pra gente da ideia de passado, né. É muito engraçado isso. Mas então, aí chamou pra ir à praia, e ele falou: "Não quero". E aí elas ficaram meio assim com aquela resposta e pararam de conversar com ele. Eles trabalhavam juntos, estavam no mesmo lugar todo dia, e aí passava dia e tal, e elas não conversavam com ele. Aí eu falei: "Gente, mas o que que aconteceu? Vocês não estão conversando comigo?". "Ah, porque aquele dia nós chamamos pra ir pra ir à praia e tudo, e você falou que não queria?". Ele falou: "Mas eu não podia ir à praia, eu tinha que ter falado o quê?". E aí, eh, elas falaram, né: "Ah, você devia ter falado: 'Não, eu não posso por conta disso, daquilo outro, daquilo outro', não simplesmente 'eu não quero'". Ele: "Ah, então tá, então agora eu aprendi", sabe. Então, do mesmo jeito que a gente acha, tá vendo, o português direto demais, o português acha outras nacionalidades daqui da Europa direto demais. Olha que incrível. Então não tem nada de grosseria, tá. O que a gente tem que fazer, se a gente está em outro país, a gente tem que se adaptar à cultura daqui. Então o que que eu estou fazendo? Eu sou muito de conversar e falar e rodear. O que eu faço aqui agora, quando eu vou em algum lugar e preciso de alguma coisa, eu pergunto direto. E só respondo também direto que me perguntarem. E quando é uma pessoa, assim, que gosta mais de conversa, então aí quando tem uma pessoa às vezes a gente vai, acontece de você ir em algum lugar, comprar alguma coisa e tudo, pedir uma informação, e a pessoa te dá bola ali, conversa mais, aí você vai e conversa mais também, sorri mais, tá. Mas você vai dançando conforme a música. Não tem nada de grosseria. Esclarecido? Então beleza. Agora eu quero te contar as inúmeras diferenças que eu aprendi assistindo então aos vídeos de pessoas de outras nacionalidades, tá. Então, esse casal dinamarquês mesmo estava falando, né, da questão do tomar café depois do jantar. Como assim, né, café depois do jantar? Os portugueses não gostam de ter sono na hora de dormir, né, e a gente também tem esse costume, principalmente os brasileiros mais velhos, de tomar um cafezinho depois da refeição. Meu pai fazia muito isso, né, depois do almoço, depois do jantar. Eu, por exemplo, nem janto, lá em casa a gente lancha, a gente não janta, mas lancha com café, né, e às vezes bem tarde também. Então, eles estranhavam isso, tá. Os americanos já falando do almoço, né, o almoço das filhas deles na escola, falando: "Nossa, elas têm 2 horas de almoço, como assim?". Por quê? O almoço deles, do americano, é um lanchinho, é como se fosse o nosso lanche da tarde, né, é uma coisa assim de 15 minutos, meia hora, eles comem um sanduíche, muito daquele negócio de filme, de comer às vezes na rua, sentado numa escada na rua, sabe aquela coisa mais apressada? Toma ali um refrigerante, um suco, um sanduíche, aquilo é o almoço. Não tem esse almoço do Brasil, né, você come, você para, você senta, almoça em família e tudo, não tem isso. Agora lá nos Estados Unidos tem um jantar, eles jantam, e é janta a família toda. Eu morei com uma família lá que eu chamava de pai, de mãe, quando eu fiz intercâmbio aos 17 anos. Eles jantam. Então
Cada nacionalidade tem os seus costumes e olha, a gente não é muito diferente dos portugueses, não, muito pelo contrário, a gente se parece muito, tá? Então, na hora de almoçar, a gente senta e, né, come com calma, junto com o resto da família, geralmente, e assim é aqui em Portugal, tá? Outra coisa, acho que foram os dinamarqueses que falaram, eu ri demais. Gente, quando você vai a primeira vez na casa de um português, ele te mostra a casa toda como se ele quisesse te vender a casa. Falei, gente, nós brasileiros fazemos a mesma coisa quando uma pessoa vai a primeira vez na nossa casa. É, é engraçado, isso tem muito das pessoas mais antigas, né, no Brasil. Os novos já não têm tanto esse costume. Eu não tenho esse costume de sair mostrando a minha casa, mas meus pais tinham, e tem gente que tem. Às vezes eu vou na casa de outras pessoas no Brasil e eles me mostram a casa deles toda, tá? E eu achei engraçado ela falando, como se quisesse me vender a casa, né? Então, isso é parecido. Uma outra coisa que é parecida entre os portugueses e os brasileiros, e que tantos dinamarqueses falaram, né, esse casal que eu acompanho falaram que não é assim lá, os americanos também eu sei que não é assim, e que aí eu já imito os dois, eu já quero imitar os dois, os dinamarqueses e os americanos, que é o seguinte, os portugueses ficam na casa dos pais até casarem, como é no Brasil, os brasileiros ficam na casa dos pais até casarem. Eu estimulo os meus filhos a não ser assim. Eu brinco com eles, né? Lá em casa a gente faz bullying uns com os outros, brincando. Eu falo, eu não vou sustentar ninguém depois dos 18. Ó, 18 anos e um dia, ou começa a pagar o aluguel ou vai embora, não sei o quê. Mas eu estimulo assim, para eles ficarem espertos na vida, né? A gente vai morar sozinho, vai morar com um amigo, vai viajar, vai conhecer o mundo, vai, sabe? Não quero essas grudadas em mim, não. Vocês vão ser muito bem recebidos quando chegarem lá em casa. Sem casar, casados, com filhos, né? Meus netos, vou adorar. Mas eu não quero vocês aqui, morando aqui em casa o tempo todo, até, sei lá, até 30 anos de idade ou mais. Eu estimulo os meus filhos a saírem pela independência deles, né, para eles ficarem espertos para a vida. Não sei se os portugueses hoje já estão fazendo isso com seus filhos também, ou se preferem que eles fiquem. Eu sei porque tem brasileiros, tem amigos meus que querem que os filhos fiquem com eles mesmos, não querem que eles saiam de perto, né? E antes de eu vir para Portugal, eu falava com os meninos, vamos fazer intercâmbio. Eu nem esperava que eu, na minha idade, pudesse mudar de país. Na minha cabeça eu já estava velha para mudar de país, isso não seria mais para mim. Mas eu falava para meus filhos, a gente vai conhecer o mundo, vai rodar, vai fazer intercâmbio, tá? Então falava sobre isso. Bom, e tem mais duas coisas que a gente se parece muito, né? Tanto a questão da religiosidade, da maioria ser católica, isso também é uma cultura que nós herdamos, e dos feriados católicos, das festas católicas, né? Dos santos, que tem muito, quanto a outra questão do futebol. Português ama futebol, brasileiro ama futebol. Eu já estou doida para chegar à Copa do Mundo, ir lá para Lisboa, se vocês quiserem me dar, né, me falar assim, onde que é legal aqui, onde fica todo mundo, mas eu já estou imaginando ali a Praça do Comércio em Lisboa, enfim, né, eu adoro futebol, meu filho joga futebol, não foi influenciado por mim não, mas ele joga futebol, ele ama futebol, e os portugueses amam futebol. Então, vocês estão vendo? Tem muita coisa parecida. Essa diferença aí, gente, no jeito de falar, por favor, brasileiros, os portugueses não são grossos. Eles têm por hábito, por cultura, é o jeito deles, não tem nada a ver com grosseria, ser direto. Enquanto a gente tem por hábito dar uma enrolada, tanto para perguntar quanto para responder, né? Mas são só hábitos, tá? Isso é bom ou ruim? Tem o melhor ou pior? Não, não tem o melhor ou pior. É cada um de um jeito. Tem coisas que vão ajudar? Bom, por exemplo, e até esse português que eu citei aqui, que é um baita de um profissional que ajuda pessoas a se recolocarem, né? Executivos se recolocarem no mercado, ele estava falando uma coisa que é verdade. O brasileiro, ele é desejado aqui
na área de atendimento ao cliente. Por quê? Porque com esse nosso jeito de falar, né, de dar mais atenção, de sorrir. Agora, não é todo mundo também não, tá? Porque eu dou treinamento sobre atendimento ao cliente, e eu viajava muito dando treinamento pelo Brasil, e todo lugar que eu ia, o pessoal falava assim: nossa, minha cidade é a pior cidade que tem, né? Aqui o atendimento é péssimo. Então, não é todo mundo que está na área do atendimento que atende bem, que atende com sorriso, olhando nos olhos, com paciência, com vontade de ajudar, não. Mas já é da característica do brasileiro falar um pouco mais, sorrir um pouco mais, mesmo para desconhecidos, né? Então, o brasileiro ele tem essa vantagem aqui em Portugal. Ele costuma ser desejado na área do atendimento ao cliente. Mas tem um porém. O atendimento ao cliente aqui, por ser um local muito turístico, precisa falar inglês. Então, se você vier para cá e souber falar inglês, você vai se dar muito bem em lojas, em restaurantes, que aqui é restauração, né? Em hotéis, tudo, tá? Então, gente, olha, se você souber de outra diferença ou de outra semelhança, coloque aqui que eu vou adorar saber. Ah, uma outra coisa, do mesmo alerta que eu dei para os brasileiros, falando que os portugueses não são grossos, eu queria fazer um alerta para os portugueses. Nem todo brasileiro gosta de bagunça, gosta de música alta, fala alto, desrespeita a cultura dos outros. Que mais? Aluga um apartamento mobiliado e fica devendo aluguel e ainda vende a mobília. Por favor, não pensem que todo brasileiro que chegar aqui vai ser dessa maneira. Nós temos muitos brasileiros responsáveis, comprometidos, né, sérios, enfim, educados, tá? Não vamos julgar toda uma população por conta de uma pessoa. E aí também vai a questão da xenofobia para o brasileiro. Pode ser que algum português não goste de brasileiro? Pode. Que faça xenofobia? Pode. Como isso acontece no Brasil também, de algumas pessoas, sim. Você brasileiro é igual a todos os brasileiros? Não é. Então, se alguém fizer algum ato assim horroroso com você, não são todos os portugueses que são assim, tá? Então, gente, viva a diversidade. Viva viver bem, em paz, respeitando a cultura um do outro. E é preciso conhecer para respeitar, beleza? Comentem aqui, não deixem de curtir, se inscreva no canal. E aí eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, até mais.